Olá, tudo bem? Nós estamos indo para o último vídeo de intercorrências em odontologia e esse vídeo é como se fosse um manual para que você saiba o diagnóstico daquilo que você está sentindo. Se você passou por todos os passos e ainda assim sentirá algumas das coisas que eu vou relatar aqui, pode ser que você esteja aí sofrendo de uma intercorrência pós-operatória, tudo bem? De qualquer forma, todas têm solução e você vai conseguir com facilidade identificar qual é essa intercorrência e ainda ser atendido pelo seu cirurgião dentista de uma forma bem adequada, com você bem informado. São considerados intercorrências odontológicas acontecimentos que vêm por sequência depois da cirurgia odontológica, que você vai perceber em casa no momento em que era para você estar se recuperando. Quais são elas? A primeira delas e mais comum é a alveolite. A alveolite ela pode acontecer devido à perda do coágulo, né? Logo nos primeiros momentos da cirurgia ou até o terceiro dia de cirurgia. Uma má manutenção, cuspir, bochechar, perder assim o coágulo por você ter um sangue mais afinado do que era para ter devido ao uso de alguns medicamentos, pode promover aí a perda desse coágulo, que faz um efeito tampão. Ele não só promove o fechamento da região para não sangrar, como também ele nutre a parte óssea. Então, quando você perde o coágulo, né, e você percebe que até o terceiro dia você está com muita dor, então é uma alveolite que você está tendo, tá? Ah, mas isso foi um erro odontológico? Não, gente. Isso foi uma coisa que aconteceu póstumamente à cirurgia. Então a perda do coágulo devido a um bochecho, né, um movimento inadequado que você realmente mandou embora o seu coágulo, ou ele realmente não se firmou nas paredes ali do alvéolo, isso é o suficiente para causar uma desnutrição óssea e o osso fica ressecado, fica sem nutrição e ele entra num processo chamado necrose óssea. Então a alveolite deve ser enquadrada e tratada com rapidez, você não pode esperar muito tempo. Não é que é grave, mas é que quanto mais você espera, mais demora para se tratar. E você já pode perceber um quadro de alveolite já no terceiro dia, porque no primeiro e segundo dia, se você está tomando as medicações, é para você não sentir dor. Então, no terceiro dia, você tomou todas as medicações, antibióticos, inflamatório e analgésico, e ainda está morrendo de dor, então você pode se dirigir ao dentista e ainda falar que está com alveolite. Ele vai lá cuidar de você direitinho. Ele vai abrir, anestesiar, limpar a região e suturar novamente, tudo bem? Ele vai tentar formar um novo coágulo para que dessa vez você consiga manter esse coágulo, tudo bem? E não deixe de falar para o seu dentista se você toma alguma medicação que possa afinar o seu sangue, isso é de suma importância, tá bom? Próxima intercorrência que pode acontecer durante a cirurgia e você vir a sentir depois da cirurgia é uma comunicação bucco-sinusal. A comunicação bucco-sinusal pode acontecer quando você vai fazer uma cirurgia superior, né? E ali está muito próximo da região dos seios da face, dos seios maxilares. Vou mostrar uma foto. Esses seios maxilares, eles são ocos por dentro, né? E eles estão cobertos ali por uma leve membrana. Essa membraninha, às vezes, ela é rompida quando a gente extrai um primeiro molar, segundo molar ou terceiro molar superior. Esse rompimento dessa membrana, junto com a pequena porção de cortical óssea que envolve o dente, os dentes superiores, geralmente quando extraímos, eles são muito robustos e o osso da maxila é muito fininho, né? Então, às vezes, a gente extrai, né? Faz devagarzinho a manutenção, extrai, mas cede um pouquinho de osso ali da maxila. Isso é regenerável, a membrana também se regenera. Mas até que se regenere, você pode perceber em casa, quando você vai se alimentar, tomar um líquido, que você tem uma sensação um pouco desconfortável, que você vai tomar alguma coisa líquida, pode perceber que sai pelo nariz,
um pouquinho do líquido. Você fala, que coisa louca! Isso daí é comunicação bucosinusal. Enquanto a gente não passar a fase dos 40 dias para regenerar aquela região e a membraninha se formar e a parte óssea interna se formar, você vai perceber que você vai tomar um suquinho e às vezes vai sair pelo nariz. Essa comunicação de ar e líquidos, né, vão ter pelo prazo aí de 30 a 40 dias. Isso é um erro? Não é um erro, pessoal. Quando a gente pede uma tomografia ou pede uma panorâmica, a gente calcula exatamente onde estão as ramificações, como é que nós vamos fazer essa cirurgia. A gente sempre se prepara para um osso denso ou para um osso frágil. De qualquer forma, essas questões elas são impossíveis de prevermos. O que dá sempre para a gente fazer, pessoal, é a conversa com o paciente. Quando existe a possibilidade de uma microcomunicação bucosinusal, o dentista às vezes nem vê, ele espera você relatar, ou às vezes a gente identifica e já conversa com você na hora para te tranquilizar, tudo bem? Não é grave e para essa situação você apenas comunica o dentista, tá bom? E você espera aí o prazo de 30 a 40 dias, tá joia? Outra intercorrência que é muito comum acontecer em cirurgias de terceiros molares longas, naquelas que você fica muito tempo com a boca aberta, pessoas que vão extrair superior e inferior na mesma sessão ou até mesmo os 4, é o trismo. Né? Até o trismo eu tenho depois alguns vídeos falando sobre trismo. O trismo ele é regenerável, né? Isso é retornável, você não vai ficar para sempre sem abrir a boca. Trismo é quando você tem uma dificuldade, ficou muito tempo com a boca aberta e depois você tem uma certa dificuldade de abrir a boca. Você abre só até um limite. Tem trismos mais sérios, né? Que os nervos ali da região articular inflamam devido a essa abertura excessiva, né? E a musculatura ela fica inflamada também e acaba gerando uma dor muito grande que você não consegue abrir. O que fazer nessa situação? Você precisa também entrar em comunicação com o seu dentista dizendo que você está com trismo, porque ele vai te ajudar com analgésicos especiais e também exercícios que só ele sabe fazer para ir te auxiliando a fazer as aberturas vagarosas da boca. Em uma semana, você já estando melhor, fazendo a fisioterapia da articular, você já consegue voltar a abrir a boca normalmente, tudo bem? Mas você precisa de uma ajuda profissional e é do seu dentista, tá? Não é grave, principalmente você vai identificar essa questão no terceiro dia também. Então não demora 15 dias para ir procurar o dentista, principalmente porque o trismo, se você demora mais de 5 dias para procurar uma ajuda, o trismo pode se instaurar de forma bem severa e gerar uma pequena ossificação na articulação. Você aí vai ter mais trabalho, mais dificuldades para fazer os exercícios, tudo bem? Então o trismo tem que ser identificado entre terceiro e sexto dia no máximo, não pode demorar mais, para que não fique muito difícil, porque aí os tratamentos para trismo já entram com laser terapia, medicamentos bem fortes e exercícios que são mais dolorosos para você poder abrir a boca novamente, tudo bem? Outra intercorrência que pode acontecer são infecções ou uma infecção no local da cirurgia, mesmo você tomando um antibiótico passado pelo dentista. Quando você percebe que você fez a cirurgia, foi uma cirurgia ou leve ou muito invasiva, de qualquer forma, no terceiro dia a gente considera que tem que estar boa, que a área não pode estar dolorida, tudo bem? Então quando você percebe que inchou muito, doeu, ou está doendo, ou tem drenagem de pus, tem alguma coisa que não está certo ali, você pode estar com uma resistência antibiótica. A resistência antibiótica, ela não dá para a gente prever. Então nós passamos aí os antibióticos mais indicados devido o seu próprio histórico, né, de saúde, se você tem alergia, se você já teve alguma reação alérgica, né, a um tipo de antibiótico, quando foi a última tomada do antibiótico, né, o que você teve para tomar,
e qual foi o antibiótico. A partir dessas informações, a gente seleciona um antibiótico adequado para a sua cirurgia. Ainda assim, pode acontecer que você tenha uma certa resistência antibiótica. Se tomou muito antibiótico na vida, se tomou há pouco tempo determinado sal, a cirurgia foi muito invasiva, você pode ter uma resistência antibiótica. Aí inchou, tá doendo pra caramba, você tem que ligar para o seu dentista e dizer, olha, o antibiótico eu estou tomando, não funciona. O seu dentista, obviamente, vai perceber que você está com uma resistência e vai, obviamente, passar uma outra medicação para você, da qual você não tenha resistência. Tudo bem? É simples e não tem problema, tudo bem? E isso deve ser visto após o 3º dia de cirurgia, né? É uma intercorrência que deve ser vista rapidinha, porque infecção denota mau cheiro na boca, inchaço, edema, febre. Então tudo isso quer dizer que o antibiótico não está reagindo perfeitamente aí, tudo bem? E a última intercorrência, pessoal, que pode acontecer também após determinadas cirurgias é a parestesia. A parestesia também, eu tenho os vídeos relacionados a isso, depois você procura no canal do YouTube. A parestesia é quando você sente uma dormência temporária ou um pouco mais longa do que o normal em determinadas regiões da boca próximas da região da cirurgia. Então, se você fez uma cirurgia de posterior aqui, né, a gente às vezes aplica alguns anestésicos, né, ali para você não sentir dor durante a cirurgia, e alguns anestésicos podem promover uma paralisação nervosa por um pouco mais de tempo. Isso pode acontecer devido ao pouco de anestésico ou também pode acontecer devido à gravidade do seu dente, a localização que ele está em relação à parte nervosa. Apesar de nós termos a tomografia e a panorâmica à nossa frente, alguns dentes ainda correm o risco de passar coladamente a um nervo. Alguns nervos que, ao serem anestesiados ou a serem removidos, são levemente seccionados. Esses nervos, pessoal, eles não são para sempre seccionados e não voltam mais, eles são regeneráveis, tá? Você só precisa orientar o dentista se você está sentindo, depois da cirurgia, no 2º, 3º ou 4º dia, se você está sentindo uma ausência de sensibilidade na região. Orientando o seu dentista, dá para nós entrarmos com laser terapia ou tratamentos com complexo vitamínico B6 e B12 para induzir a regeneração dessa região, tá bom? Então você só precisa explicar para o seu dentista o que você está sentindo ou o que você não está sentindo, tá bom? Que apesar de todas as questões relacionadas a planejamento, isso está incluso no planejamento da secção nervosa do nervo alveolar inferior ou outra região nervosa. Isso pode acontecer, mas ela é tratável. Agora, o que não dá é para você ter essa parestesia e falar com o seu dentista 1 semana, 10 dias, 2 meses depois. Não tem regeneração rápida, né? Tem indução por laser terapia, mas fica mais difícil. A gente tem que resolver essas questões logo em seguida após a cirurgia. Tudo bem? Pessoal, essas são as intercorrências mais comuns, todas elas pedem para que você apenas se autoavalie, né, e conversem com o seu dentista para que você ache o que está normal e o que não está, tudo bem? De qualquer forma, eu tenho certeza que vocês terão um ótimo pós-operatório, uma ótima recuperação, e eu quero agradecer a todos, né, que compraram o nosso pós-operatório perfeito. Espero que tenham gostado e muita gratidão a vocês. Um grande abraço, até a próxima.